Jorge Bacelar Gouveia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, para nós é uma grande honra, professor, recebê-lo aqui. O professor Jorge Bacelar Gouveia é professor catedrático de Direito Constitucional da Universidade Nova de Lisboa, de Portugal. E também o professor Jorge Bacelar Gouveia é nosso parceiro institucional de Portugal, no âmbito do projeto que nós aprovamos no edital da FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, e a CAPES, no âmbito federal, voltada à internacionalização da pós-graduação no Rio Grande do Sul. Então, o professor Jorge Bacelar Gouveia é nosso colega, né? Já estivemos na Universidade Nova de Lisboa em 2019, quando ainda se podia viajar tranquilamente, recebendo um grupo de alunos em um intercâmbio. E, professor, então, seja muito bem-vindo. E a fala do professor, então, tem como título, enfim, para que o professor também possa explorá-lo livremente, Direito Constitucional, Crises Sanitárias e a Educação Jurídica em Portugal. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e a palavra é sua. Muito obrigado, professor Wilson. Peço desculpa por este atraso, mas cheguei agora do Porto, que é a nossa segunda maior cidade, onde estive ontem ao fim da tarde a fazer uma conferência dos estudantes e regressei hoje de manhã. Não vi ontem à noite, que já era muito tarde e, portanto, atrasei-me aqui um pouco, mas peço desculpa por isso, mas ainda vim a tempo. Mas cumprimento todos os colegas, o professor Wilson, o professor Lucas também, a colega que segue, a doutora Devanir Pinheiro, e agradecer, evidentemente, este amável convite, não podia recusar, para tratar aqui de um assunto que é um assunto muito interessante, porque não é o assunto que nós vamos tratar da perspectiva habitual nesta matéria da pandemia e na sua relação com o direito constitucional. Eu vou dar a minha opinião, acho que importa primeiro fazer aqui um ponto de situação, um balanço em relação àquilo que tem acontecido nestes 2 anos, por referência à limitação dos direitos fundamentais de que temos sido vítimas, com as medidas da pandemia, necessárias, naturalmente, dentro dessa ideia da necessidade constitucional e não só, também académica, mas depois também saber como é que nós, professores, podemos também aproveitar essa experiência e podemos corrigir aquilo que foi feito pelos políticos, que às vezes não foi bem feito, mas também nós damos um contributo científico para o progresso dos instrumentos jurídicos de crise. Aliás, há pouco estava a ouvir o colega Lucas, quando cheguei agora mesmo, e de facto é verdade, e o professor Wilson estava a dizer isso, os professores de facto foram, e de uma forma, aliás, para mim espantosa, foram muito criativos e conseguiram de uma forma muito rápida, em poucas semanas, reconverter todo o ensino que era presencial num ensino à distância. E de facto, bem, e descobrimos as plataformas que nós não usávamos, como esta, como a Zoom, como outras, e de facto conseguimos isso. Julgo que, evidentemente, isso tem alguns prejuízos, mais na parte da graduação, mas não tanto na parte do mestrado e do doutorado. E penso que até, além do mais, isso pode agora abrir uma nova perspectiva de podermos fazer mais coisas juntos, digamos até intercontinentais e juntando vários países, porque a presença física do professor é muito importante numa fase inicial da formação académica, mas já com alunos de mestrado ou de doutorado, eu penso que essa presença física permanente de proximidade já não é tão necessária, ou pelo menos não é tão importante. Não digo que não seja necessário, não digo que não seja útil, mas não será tão importante. E, portanto, acho que isto também podemos ver da perspectiva dos professores e do ensino e da investigação também aqui, digamos, uma abertura de horizontes. Penso que é isso que nós também devemos pensar. Eu, quando estive a preparar para esta intervenção, veio-me ao espírito aqui, além de uma perspectiva jurídica que vos queria oferecer, também tentar aqui um equilíbrio entre duas reações que nós temos tido, nós professores, mas também os cidadãos, que é, por um lado, aqueles que ficaram com medo da pandemia e aqueles que negaram a existência da pandemia. Portanto, temos aqui as pessoas que ficaram com medo e temos também os chamados negacionistas. Eu penso que a verdade não está em nenhum dos lados, ou não devemos agir com medo, nem devemos agir como se a pandemia não existisse, e, portanto, temos que, entre estes dois extremos de reação jurídica, emocional e psicológica, encontrar aqui novas linhas de equilíbrio no que respeita à aplicação desses instrumentos de crise.
Portanto, sabemos que com a deflagração da pandemia da Covid-19 houve necessidade, evidentemente, de introduzir limitações ao exercício dos direitos, portanto, esse é o pano de fundo. Aliás, não apenas o direito constitucional, porque isso atingiu todo o setor, todos os setores da nossa vida em sociedade, e, portanto, do ponto de vista jurídico, o assunto não é só direito constitucional, mas é também dos outros ramos do direito, o direito económico, o direito do trabalho, os expedimentos, as falências, tudo isso, enfim, os aspectos mais ligados ao direito sanitário, tudo isso. Mas, do ponto de vista, digamos, da perspectiva dos nossos direitos, penso que houve aqui 3 tipos de instrumentos que foram postos em prática. Eu não estou agora a falar especificamente do Brasil, mas pensando um pouco também na Europa e também em Portugal. O primeiro deles, era o mais evidente, é a introdução de leis restritivas de direitos fundamentais. Portanto, leis que não implicaram qualquer perturbação na ordem constitucional, portanto, não houve a declaração de estado de sítio nem o estado de defesa, mas leis ordinárias, legislativas, do Foro Legislativo, que introduziram limites, ou certos limites, no que respeita à ocupação dos espaços, no que respeita à circulação das pessoas, e, portanto, de várias ordens, também alguns benefícios, algumas compensações, subsídios de desemprego ou subsídios para as empresas que tiveram que fechar, enfim, uma série de compensações económicas, um conjunto de, digamos, de intervenções de natureza legislativa. Portanto, penso que esse é o aspecto. Claro que interessam mais aquelas que foram de restrição das nossas liberdades, ou de não circular, de usar a máscara, da obrigação de usar a máscara, tudo isso. Depois, em alguns casos, foi necessário ativar mecanismos que não são ainda de crise constitucional, mas são mecanismos de proteção civil. Isso aconteceu em Portugal e aconteceu em alguns países da Europa. Julgo que não aconteceu isso bem no Brasil. Que, embora no Brasil haja o estado de defesa, que tem como fundamento a calamidade, mas nunca chegaram a declarar o estado de defesa. Que são instrumentos que têm que ver com a ativação das estruturas de proteção civil, de segurança civil. Que eu acho que no Brasil tem uma estrutura normalmente pública, nós em Portugal, a maior parte das forças de proteção civil são os nossos bombeiros, que são entidades privadas. E, portanto, quando não se declarou o estado de emergência, porque isso só aconteceu naqueles períodos mais críticos, em que era necessário suspender o maior número de direitos, o governo utilizou bastante a chamada declaração de calamidade pública, e ao abrigo de um mecanismo, de uma lei de base da proteção civil, e não propriamente através do mecanismo de crise constitucional, ou não propriamente através daquilo que nós chamamos um mecanismo de estado de necessidade constitucional, ou de exceção constitucional. E, claro, também tivemos como terceira possibilidade, mesmo naqueles momentos mais críticos da pandemia, em que era necessário proibir as pessoas de circular no território, ou de entrar e sair do território, em que era necessário recolher obrigatório, pura e simplesmente, tudo isso, aí, de facto, foi, ou que era necessário impor, digamos, o rastreamento e os testes às pessoas, ou às vezes, nos casos em países em que isso aconteceu, impor a utilização das aplicações informáticas para localizar as pessoas que estavam com Covid-19, ou para impor os confinamentos domiciliários, nos casos das pessoas infectadas que não quisessem cumprir esse confinamento. Nesses casos, houve necessidade de lançar mão de um instrumento mais pesado, agora já assim de exceção constitucional, que foi o estado de emergência. Nós em Portugal temos 2, temos o estado de sítio e o estado de emergência. O Brasil também tem o estado de sítio e o estado de defesa, que é o nosso estado de emergência. Mas depois na Europa há outros instrumentos. A Alemanha tem mais, tem um estado de necessidade externa e interno. A Espanha tem o estado de alarme, o estado de defesa e o estado de sítio. A Espanha tem 4, a França tem 4 instrumentos, a Itália tem 2. Todos os vários países tentaram utilizar, mas nem sempre foram pela via do estado de necessidade constitucional. Claro que aqui o estado de necessidade constitucional tem um efeito muito mais forte, porque é um efeito de suspensão de direitos fundamentais, que tem menos duração, mas é mais intenso e é alargado no que respeita aos direitos que são escolhidos para ser objeto da suspensão. Mas o problema é que esta experiência agora há 2 anos, e que pelos vistos agora não acabou porque estamos aqui, pelo menos na Europa, na chamada quinta vaga da pandemia, todos os casos estão a crescer, todos os dias, outra vez. Agora o problema aqui é saber qual é o balanço que nós fazemos desta mesma situação. E eu penso que a utilização destes vários instrumentos para fazer face à pandemia da Covid-19, do ponto de vista da necessidade de limitação dos direitos, digamos, esta aplicação teve como resultado 2 coisas que não correram bem.
a meu ver. Embora as coisas pudessem ter corrido muito pior, não é? Portanto, podíamos já ter morrido todos e ainda estamos aqui, felizmente. Mas uma delas foi o problema que na altura não se tinha essa percepção da durabilidade da pandemia. E, portanto, os instrumentos de crise que nós tínhamos eram instrumentos de crise que se destinavam a enfrentar crises de curta duração, 15 dias, 1 mês, 2 meses. E a verdade é que já lá vão 2 anos. E, portanto, esses instrumentos de crise, sobretudo os instrumentos de necessidade constitucional, não estão feitos para durarem 2 anos. Não. Estão feitos para durar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Normalmente os golpes de Estado, não é? Os puts, as subversões, as sublevações, são coisas que se resolvem em poucas semanas. O Estado não está em golpe de Estado durante 2 anos. E, portanto, os Estados de necessidade constitucional, o Estado Civil sobretudo, foi, ao longo da história, aliás, desde o século XIX, foi sempre concebido, e por arrastamento também os outros estados de crise não política, digamos assim, neste caso socioeconómica ou social, digamos, foram arrastados por uma ideia sempre de uma temporalidade de curto prazo, de uma lógica de curto prazo. E o problema é que esta pandemia não é uma pandemia de curto prazo, ao contrário do que nós pensávamos. Esse é o primeiro problema. E o outro problema é o problema do caráter transversal ou multissetorial da necessidade das medidas a aplicar. E, portanto, nós ficámos com a ideia de que a resposta nunca foi satisfatória, porque não era só uma resposta, por exemplo, para limitar a circulação das pessoas, não era só uma resposta para proibir as pessoas de entrar e sair do seu território, ou para proibir as pessoas de sair do seu domicílio. Isso não era uma resposta suficiente. E, portanto, havia necessidade de combinar vários efeitos, aliás, efeitos, digamos, de longa duração, já não de curta duração, mas efeitos que tinham que ver não só com a limitação da própria liberdade individual, nas várias liberdades que nós temos, mas depois, sobretudo, também uma lógica prestativa. E, portanto, porque normalmente os instrumentos de estado de necessidade constitucional têm uma lógica, digamos assim, de limitação das liberdades, mas não têm uma lógica de prestação de benefícios às comunidades. Pelo contrário, portanto, a lógica num golpe de Estado é proibir as pessoas de sair de casa para que o golpe de Estado se resolva. Proibir os jornais, proibir a televisão de difundirem propaganda, digamos, a favor do golpe de Estado que está em curso. Mas aqui não. Aqui percebeu-se que isto tinha elevadas consequências do ponto de vista económico ou social e laboral, e, portanto, o Estado também precisava de lançar mão de instrumentos de prestação, de subsidiação, portanto, também natureza económica, e, portanto, não colocar-se numa atitude meramente agressiva de limitação das liberdades, ou de ablação das liberdades, mas uma atitude também de prestação e de proteção das pessoas, e não apenas um dever digamos, de confinar, mas também um dever de prestar e um dever de ajudar as pessoas do ponto de vista até do âmbito económico e social. Isso também nunca esteve na lógica dos instrumentos de necessidade constitucional, nem no Estado de nem no Estado de emergência, nem no Estado de defesa. Portanto, isso significa então que, perante este cenário, que não foi muito positivo de algum desajustamento das medidas de emergência para fazer face à pandemia da Covid-19, da parte dos nossos concidadãos, o que é que surgiu? Claro que uns aceitaram tudo o que os poderes públicos decretaram, nem sequer se questionando sobre se as medidas eram constitucionais ou eram legais, com o medo de morrer. Faz lembrar Thomas Hobbes, como sabem, via a criação do Estado porque achava que as pessoas viviam num clima de guerra civil e, portanto, o Estado era o fundamento da garantia da salvação individual dos cidadãos, porque os cidadãos, o homem era o lobo do próprio homem, no célebre Leviatã, Thomas Hobbes, mas aqui, no fundo, também havia um medo de morrer, um medo de contrair a doença. E as pessoas não se questionaram, aceitaram qualquer medida que fosse. Aliás, os políticos tiveram até a sorte. Não foi o caso do Brasil, porque o Brasil tem tido outro tipo de políticos. Mas aqui na Europa, a princípio, os políticos tinham receio de aplicar essas medidas porque achavam que os cidadãos iriam reagir no sentido de considerar que eles estavam a tomar atitudes demasiado agressivas e ditatoriais, quando aconteceu precisamente o contrário. O que os cidadãos queriam é que os políticos tomassem essas medidas e aplaudiram essas medidas, e os políticos saíram-se bem com as medidas de restrição das liberdades que tiveram de aplicar, e algumas delas até, aliás, de duvidosa inconstitucionalidade, ou para não dizer mesmo de inconstitucionalidade, digamos, segura. E, portanto, porquê? Porque as pessoas tinham realmente este medo de morrer, este medo de contrair a doença, e, portanto, aceitaram tudo. Aceitaram essas medidas, mesmo aquelas mais controversas,
mesmo aquelas que com dúvidas sobre a sua proporcionalidade e sobre a sua necessidade. Portanto, este é um aspecto, é um lado da questão. O outro lado também existe, este talvez mais no Brasil, incluindo as próprias cúpulas políticas do Brasil. Qual é que é o problema do Brasil? O Brasil é que também tivemos aqui, digamos, um lado negacionista daqueles que achavam que a pandemia não existia, ou que a pandemia não tinha nada os efeitos catastróficos que muitos pensavam que iria ter, e, portanto, que era um pretexto para restringir e para limitar as liberdades individuais, e portanto, entraram nos movimentos, digamos, libertários de contestação dessas medidas, e qualquer medida que se aplicasse, por mais leve que fosse, era logo considerada uma medida ditatorial, uma medida desajustada, uma medida disparatada do ponto de vista da defesa da liberdade individual, que estaria a ser atacada, digamos, enfim, com base até em conspirações internacionais e globais para outros fins, etc. Portanto, tivemos aqui também um outro lado, o lado dos negacionistas. Eu acho que tem tido também alguns exemplos. No vosso caso, enfim, com o devido respeito, não é bem mal, mas julgo que as cúpulas políticas do Brasil, incluindo o Presidente da República, também, a certa altura, terá partilhado um pouco esta visão negacionista. E, portanto, também não sei se isso foi uma coisa muito, muito positiva para, digamos, para as medidas. E digo isto com alguma tolerância, porque também é verdade, na primeira fase nós sabíamos pouco da doença e havia também os próprios especialistas também não sabiam bem como resolver o problema. Havia, lembro da história da cloroquina, ou o que aquilo é, daquele produto, portanto não sabia bem até que ponto esse era um produto que tinha interesse ou que podia ter efeitos para superar a própria doença. Mas, portanto, digamos, a aplicação jurídica destas medidas, nestes três tipos de medidas, também teve por parte da população uma resposta normal na maioria das pessoas, portanto, que aceitaram. Não aceitaram por causa do medo e aceitaram porque não eram negacionistas, mas havia uns que não aceitaram porque eram negacionistas e outros que aceitaram porque tinham medo, mas nada mais do que isso. Mas são grupos extremistas, não são grupos, a meu ver, que representam a maioria das pessoas. Agora, a verdade é que as coisas continuam. Eu penso que, da parte de Portugal, isso tem sido aqui discutido, e de muitos países, eu penso que não aprendemos nada com estes 2 anos, do ponto de vista jurídico. Eu penso que, em vez de termos aproveitado este tempo para rever as nossas constituições, ou para reformular a nossa legislação no sentido de afeiçoar melhor a aplicação de certos instrumentos, no caso do Brasil, aliás, penso que a certa altura se chegou a pensar fazer uma lei federal para coordenar as intervenções estaduais. Penso que o senador Anastasia estava com esse assunto, não sei se isso chegou a ser feito, de uma lei federal para precisamente permitir uma intervenção coordenada dos vários Estados, porque o Brasil é uma federação e, portanto, estas competências, em boa parte, são competências dos Estados, são competências estaduais. E portanto, acho que passaram estes 2 anos, a certa altura começámos a achar que isto não iria voltar a acontecer, e, portanto, não valia a pena fazer uma lei que já não seria útil. Outra reação também dos políticos foi a de que, bom, não vamos fazer agora a lei porque ainda estamos num período quente e, portanto, vamos deixar esperar, ter mais calma, estudar melhor o assunto e fazer a lei para depois. Portanto, mas nem uma coisa nem outra. Nem a pandemia deixou de aparecer porque voltou, e também, afinal, não fizemos a lei que devíamos ter feito porque a pandemia realmente voltou e julgava-se que não iria voltar ou que não voltaria, embora desta vez com menos intensidade. E, portanto, eu penso que agora a nós, professores, juristas em geral, académicos, também os políticos que fazem as leis, naturalmente, acho que é importante aqui revisitar vários assuntos. Acho que é importante, do ponto de vista constitucional, os instrumentos de crise serem remodelados. Lembro, no caso do Brasil, havia dúvidas sobre se seria possível aplicar o estado de defesa, porque não havia propriamente uma calamidade pública que, digamos, colocasse em questão, digamos, que fosse uma crise que paralisasse o funcionamento do Estado. Isso é verdade até certo ponto, mas também é verdade que o único direito que lá está e que foi suspenso na prática, mas não através do estado de defesa, é o direito de ir e vir, o direito de locomoção. Portanto, não adianta nada dizer que não há os pressupostos do estado de defesa se depois, na prática, o direito de locomoção, o direito de ir e vir, ficou suspenso. Aliás, até uma certa brincadeira, a expressão brasileira, a liberdade de ir e vir-os, não é? Portanto, de facto, isso é verdade. Mas esse assunto também nunca me convenceu. Já tive várias discussões com vários colegas constitucionalistas. Nunca fiquei muito convencido sobre a desnecessidade da declaração do estado de defesa
em certas circunstâncias no Brasil, porque era uma medida de natureza nacional, não estadual, embora admita que isso não fosse, digamos, em todo o período, mas numa fase mais crítica, eu penso que essa liberdade de ir e vir tinha que ser suspensa através de um mecanismo ao abrigo de um estado de necessidade constitucional. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Depois, o outro aspecto é o aspecto das reformas legislativas, aquela tal lei que referi, que estava a ser trabalhada pelo senador Anastasia. Portanto, no caso do Brasil, isso é muito importante, porque o Brasil é o Estado Federal e, portanto, tem 26 Estados e o Distrito Federal, e, portanto, tem que haver aqui uma coordenação e não haver, sobretudo, também aquilo que eu me apercebi, de haver, digamos, intervenções assimétricas, para não dizer outra coisa pior, por parte de vários governadores que cada um decretava aquilo que lhe apetecia, e, portanto, sem grande coerência. Nós também tivemos esse problema aqui, aliás, estamos a ter neste momento, ainda que numa menor escala, porque Portugal é um Estado unitário, não é um Estado federal, mas tem 2 regiões autónomas, nos Açores e na Madeira. E por acaso, há 3 dias, na Madeira, no arquipélago da Madeira, cuja capital é o Funchal, perante agora esta quinta vaga que se está a agravar, ao nível nacional nós ainda não tomámos nenhuma medida, mas vamos ter que tomar nos próximos dias. Mas a região autónoma da Madeira, que não tem poderes, evidentemente, para limitar direitos fundamentais, porque tem apenas poderes administrativos e alguns legislativos, mas não nesta área, as regiões autónomas são um pouco equivalentes aos vossos municípios. Talvez com menos poder do que os vossos municípios. Mas a região autónoma da Madeira, através do governo, resolveu declarar o estado de calamidade como se fosse quase um estado de emergência regional, quando não tem, evidentemente, legitimidade política ou democrática para isso, porque isso é um instrumento que é só ao nível dos órgãos do Estado, dos órgãos de soberania, e mesmo ao nível do estado de calamidade de proteção civil não tem esse tipo de estado de crise, ou tipo de crise não permite a amplitude desses efeitos, mas na prática essa medida está em vigor. Nós logo à noite até participaram num programa de televisão com a RTP Madeira sobre o assunto, mas tenho as maiores dúvidas, para não dizer certezas, sobre a total inconstitucionalidade de um conjunto de medidas decretadas pelo Governo Regional de, por exemplo, de proibir as pessoas de entrar nos espaços públicos se não estiverem vacinadas, ou proibir mesmo, impor certa lotação, obrigar as pessoas a não andarem na rua ou estarem recolhidas durante a noite. Uma série de medidas que, a meu ver, são exageradas, embora a circunstância na região ser mais pequena e mais concentrada possa ter alguma justificação, mas, sobretudo, digamos, o estranho que é uma região autónoma antecipar-se a medidas que nem sequer o próprio Estado tomou, quando é, de acordo com a Constituição da República, o Estado que pode tomar essas mesmas medidas. Portanto, eu acho que isso é um ponto aqui também importante. Depois há um outro lado, também, que interessa referir, que é a construção, que eu penso que é isso que está em falta, que é a construção de um estado de necessidade socioeconómico, que nós não temos. Nós já tínhamos visto a questão do estado de necessidade económico aqui em Portugal e na Europa, quando foi a intervenção, no caso da Europa, de uma intervenção da Troika, porque o Estado português estava na pré-falência, e em 2011 teve que contrair um empréstimo de 76 mil milhões de euros, e acho que tem vindo a ser pago, digamos, um empréstimo dado pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional, mas na altura foram tomadas medidas de suspensão, por exemplo, dos subsídios de Natal e dos subsídios de férias aos funcionários públicos, diminuíram-se uma série de prestações sociais, subsídios de emprego, enfim, várias coisas que suscitaram, em alguns casos, vários problemas e certezas também de inconstitucionalidade. Houve vários acordos no Tribunal Constitucional sobre isso. Mas a verdade é que a Constituição não prevê um estado de necessidade económico. Prevê um estado de exceção político ou militar, quando há um golpe de Estado, ou quando há uma calamidade, quando há uma cheia, quando há uma circunstância desse género, mas não há um estado de necessidade económico. Como também, no fundo, quer dizer, estamos agora a perceber que não há um estado de necessidade social ou não há um estado de necessidade sanitária. A verdade é essa. Temos, com certeza, a calamidade pública como causa para declarar o estado de emergência, no vosso caso o estado de defesa, mas essa calamidade que pode integrar aspectos, digamos, sanitários, julgo que sim, mas é um conceito que não está apropriado a esta pandemia que nós estamos a viver. E não é culpa de ninguém, porque ninguém podia prever que esta pandemia pudesse, digamos, ter o impacto que teve com estas circunstâncias. E, portanto, é preciso, digamos, construir um estado de necessidade constitucional de natureza sanitária, de natureza social, mas diferente daquele que tem como pressuposto o estado de calamidade.
e é preciso ver quais são os direitos que podem ser suspensos e em que medida que esses direitos podem ser suspensos. E, portanto, isso também é uma reflexão que nos cabe fazer, a nós, professores e juristas em geral, e cidadãos, porque é uma matéria importante, porque é, no fundo, é a luta permanente do Estado de necessidade constitucional. Como fiz a minha tese de doutoramento sobre esse assunto, sei bem o que isso é, porque qual é que é a grande questão do Estado de necessidade constitucional? É que nós estamos já muito longe do velho princípio romano, do salus publica suprema lex, ou então um princípio do Estado absoluto, segundo o qual necessitas non habet legem, portanto, que a necessidade não precisa de lei, ou que a salvação do Estado é a suprema lei e pronto. Isto agora não é assim, porque nós, entretanto, tivemos o chamado constitucionalismo, que não é uma coisa de pouca monta, mas é uma coisa muito importante, em que passámos a ter constituições escritas, constituições que consagram catálogos de direitos fundamentais não só de liberdade, mas também de prestação, direitos fundamentais positivos, e constituições muitíssimo complexas, com uma parte económica também de intervenção do Estado, e com uma teia de competência de órgãos também altamente sofisticada. E, portanto, isto para dizer o seguinte, que qualquer medida de estado de exceção tem que estar constitucionalizada. Não pode funcionar, digamos, como medida extra-constitucional, isto é, fora da Constituição. Isso hoje é impensável. Mas o problema é que essas normas não estão previstas. E, portanto, nós temos aqui, no fundo, uma lacuna. Temos uma situação não prevista para uma situação que era imprevista, porque a pandemia veio impor certo tipo de necessidades para as quais não tínhamos uma resposta direta, porque tínhamos instrumentos de crise que visavam outro tipo de problemas, os tais problemas mais temporários e os tais problemas mais específicos da política, do golpe de Estado e coisas assim, ou de curta duração, e, portanto, temos que rever as Constituições e, sobretudo, construir novos instrumentos de crise para fazerem face a estas novas necessidades. Acho que essa que é a tarefa agora dos políticos e dos professores, de se juntarem, e, sobretudo, com a ideia de que o grande risco que isto tudo tem é nós, às vezes, sermos obrigados a invocar um princípio geral de necessidade constitucional, que acho que nem sequer está escrito na Constituição, na maior parte dos casos, mas que pode justificar as maiores arbitrariedades. Porque, a partir do momento em que não há nenhuma norma que esteja prevista para enfrentar uma situação de crise, com certeza que no direito há sempre lacunas, neste caso seria uma lacuna de exceção, não uma lacuna de regulamentação. Sim, senhor, em direito há lacunas, há sempre situações não previstas, mas uma coisa é uma ação não prevista, digamos, numa pequena dimensão, outra coisa é não estar prevista a possibilidade de uma intervenção do Estado que venha suspender direitos com toda a projeção que isso possa ter no território nacional. E, portanto, é necessário, a meu ver, aperfeiçoar os mecanismos de exceção para evitar termos que recorrer a instrumentos ou a princípios gerais de direito constitucional que existem, mas são perigosos, porque podem introduzir uma zona de grande discricionariedade, ou até de arbitrariedade, ou de subjetividade na interpretação e na qualificação da necessidade das medidas e dos seus efeitos, porque depois, para certos assuntos, não sabemos quais são as causas, que não estão previstas na Constituição, portanto, medir a intensidade das causas, e não temos também maneira de estabelecer a amplitude dos efeitos. Nem sequer sabemos quem é que pode decretar essas medidas. A não ser que façamos aqui um raciocínio analógico em relação às medidas do Estado de Sítio e do Estado de Defesa. Também é possível. Mas, portanto, há aqui todo um campo novo que se abre e que pode ter, talvez, como inspiração um documento muito importante, que agora tem-se falado muito, que é o Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é a organização internacional que tem lidado com as questões da saúde, ou em todo o mundo. Claro que as questões da saúde não são só questões de emergência, são questões, digamos, de certificação dos métodos de saúde, de fazer relatórios, acompanhar os vários sistemas de saúde nos vários países do mundo. Mas a OMS também tem um papel muito importante na declaração das pandemias e tem, aliás, um importante regulamento que é aplicável a todos os países, que, aliás, foi aprovado agora uma nova remodelação, penso que em 2006, o Regulamento Sanitário Internacional, aprovado pela Assembleia Geral dos Estados que fazem parte da OMS, que são mais ou menos os Estados que fazem parte das Nações Unidas. A OMS é uma agência especializada das Nações Unidas. E nesse documento, que eu tive a ocasião de estudar para efeitos aqui também de Portugal, esse Regulamento Sanitário Internacional, que está muito bem feito, é um texto longo e pormenorizado, mas tem lá realmente um capítulo muito importante,
que é precisamente sobre o estado de emergência sanitária. E tem um conjunto de medidas graduadas, medidas de menor intrusão, de maior intrusão na vida privada. E essas medidas, acho que esse estado de emergência sanitária que me parece bem feito, não sendo eu propriamente um especialista em saúde pública, mas penso que isso pode ser uma boa inspiração para revisitarmos as nossas legislações e para precisamente a partir daí também nos nossos cursos, evidentemente que isto tem mais interesse para os mestrados e para os doutoramentos, não propriamente na licenciatura, a meu ver, e penso que agora, a partir deste momento, temos que, quer dizer, eu diria que a pandemia tem agora dois efeitos. Tem um efeito, digamos assim, instrumental, que é nós podemos dar aulas através das plataformas digitais e podemos ter mais alunos e podemos ter alunos de outros países. E com isso também podemos chegar mais longe na nossa atividade. Aliás, eu nunca dei tantas conferências como nos últimos anos, precisamente por causa da possibilidade de dar as conferências pela via da plataforma digital. Mas agora, do ponto de vista dos conteúdos, isto tem impacto na reformulação de algumas questões do direito. Eu tenho acompanhado o direito constitucional, com certeza, portanto, temos que revisitar os instrumentos de crise constitucional, da perspectiva da limitação dos direitos, mas há outras áreas do direito, por exemplo, os contratos, o que é que sucede aos contratos durante a pandemia, ou no direito do trabalho, o direito trabalhista, o que é que sucede ao contrato de trabalho, ou em que termos é que as empresas podem suspender a sua atividade perante isto, ou saber se a subsidiação do Estado não deve ter algum equilíbrio para não se tornar arbitrária, para o Estado não se aproveitar da pandemia para favorecer certos grupos económicos que são os seus amigos, os seus clientes políticos, e pelo contrário prejudicar outros grupos que são os seus grupos adversários. Ou a própria tributação, também pode ser vista, pode haver uma tributação de crise, que tem uma lógica de crise. Portanto, no fundo é isto, é o direito da crise, até que ponto, e agora já não é um direito da crise política, nem um direito próprio de uma crise militar ou da crise económica, mas é um direito de uma crise social que tem que ser revisitado e tem que ser estudado desta perspectiva, precisamente, no nosso caso em particular, tendo em conta que são os dois núcleos fundamentais do direito constitucional, a proteção dos direitos fundamentais e a separação dos poderes e o exercício dos poderes. Portanto, nós temos sobretudo essa lógica, mas os outros colegas dos outros ramos do direito têm outro tipo de lógicas, que são complementares com esta, mas também que certamente suscitam o debate. E, portanto, penso que aquilo que vai ficar para o futuro tem-se multiplicado os debates, os seminários sobre a pandemia e o seu impacto no que respeita à vida das pessoas, desde o impacto psicológico, ao impacto social, ao impacto económico nas empresas, que, sobretudo o setor da aviação, que foi muito atingido, dos transportes, do turismo, que foi muito atingido por estas medidas, não tanto por outros setores. Talvez houve setores que beneficiaram, o caso dos Ubers, quer na comida, quer no transporte. Então houve algumas surpresas agradáveis nisto tudo, mas penso que aqui há todo um campo novo que deve, no fundo, ser reestudado e que, no fundo, vem confirmar também já agora o tempo que nós estamos a viver, que é o tempo da pós-contemporaneidade ou da pós-modernidade. É o tempo da incerteza, do paradigma da incerteza, não é? De que se falava aquele autor Thomas Kuhn. E realmente isto é um tempo da incerteza, porque a incerteza científica também chegou agora à incerteza jurídica. E nós achávamos que até agora tínhamos certezas absolutas. Já desde o Ulrich Beck, com o estado de risco, começámos a perceber que afinal o estado não era tão seguro como nós pensávamos. Aí, a partir do exemplo muito duro do desastre de Chernobyl, da central nuclear de Chernobyl na Ucrânia, em 1986, mas agora percebemos que tudo isto significa que a nossa vida coletiva e a nossa vida jurídica não está provavelmente muito segura e muito certa, tem sempre constantes ameaças, e sobretudo ameaças que não permitem extrair da nossa parte umas respostas seguras e respostas evidentes. E, portanto, toda a divergência que houve entre nós, uns mais, outros menos, uns que mais a politizaram, outros não tanto, mas tudo isso tem uma raiz numa grande incerteza que uma nova situação de crise que nós não conhecíamos com estas características, mas certamente para a qual não tínhamos instrumentos jurídicos apropriados, ou pelo menos inteiramente afeiçoados. Portanto, agora acho que o nosso dever como constitucionalistas e professores de direito público é de ajudar os políticos, alguns infelizmente não se deixam ajudar, mas ajudar os políticos e sensibilizar os cidadãos para não cairmos nem no medo, nem no negacionismo. Tem que haver aqui uma solução de equilíbrio. Não é com medo que fazemos as coisas. O negacionismo está errado porque as coisas estão a acontecer.
há hoje índices objetivos de maior letalidade desta gripe, não tanto, evidentemente, como outras doenças muito mais graves, evidentemente, mas isso está provado. Também está provado que as novas vagas para as pessoas vacinadas têm uma taxa de letalidade muito menor, felizmente. E, portanto, o negacionismo também não leva a lado nenhum. E, portanto, temos de ter aqui uma solução de compromisso. E, portanto, eu penso que é isto que eu gostaria de dizer e que realmente nos faz repensar um pouco o modo como devemos também, digamos, priorizar no ensino, digamos, estes temas. Tem-se desenvolvido, há um capítulo que se vai desenvolvendo muito do direito administrativo, que é o direito administrativo da saúde, na perspectiva das crises sanitárias. Portanto, essa é toda uma área nova, o direito administrativo da saúde. Também o direito constitucional da saúde, se quiser. Já agora, para terminar, o tema que agora que vai entrar na ordem do dia, na Europa, pelo menos, que é um tema para o qual eu não tenho uma resposta, devo dizer, segura ou certa, é o tema da vacinação obrigatória. Esse é que é o tema. Já há vacinas obrigatórias. Em Portugal há duas, contra o tétano e contra a difteria. Confesso que não sei qual é a consequência das pessoas não serem vacinadas, acho que não há nenhuma consequência, porque a lei que impõe a vacina obrigatória contra o tétano é uma lei de Salazar de 1960 e tal. Mas, portanto, esse agora é outro tema, saber até que ponto esta doença pode obrigar ou pode permitir os Estados a impor a vacinação obrigatória. Eu acho que a vacinação obrigatória para todos, eu acho que isso é inconstitucional. Isso nunca aceitaria uma coisa dessas. Com base no argumento de que esta doença não tem um grau de letalidade suficiente para justificar uma vacinação obrigatória. Enquanto, por exemplo, o tétano é uma doença mortal. Este vírus não é mortal. Algumas pessoas morrem, mas está longe de ser um vírus, digamos, globalmente mortal. Mas tem uma coisa que digamos que é um contra-argumento ao facto da vacina contra o tétano ser obrigatória. É que esta é uma doença infecto-contagiosa. O tétano não é infecto-contagioso. O tétano só se apanha com contato com ferrugem ou com pregos, digamos, parte ferrugenta de pregos. É raro, mas é uma doença muito, muito dura. Mas enquanto que esta é uma doença que se espalha com uma grande facilidade, através do ar, não é? Portanto, é uma doença infecto-contagiosa. O tétano não é uma doença infecto-contagiosa. Mas, portanto, talvez impor a vacina, mas só em alguns grupos de risco, nos profissionais de saúde, ou nos lugares de maior aglomeração, mas acho que devemos deixar aqui uma válvula de escape para as pessoas que, se querem ser negacionistas, continuem a ser, mas devemos respeitar. Depois há outro tema mais complicado do que este, que não é bem um tema destes, mas é um tema geral, que é o problema de saber se os pais podem ser obrigados pelos filhos a não se vacinarem. Não sei se, na Europa, aliás, temos as nossas taxas de vacinação são muito diferentes. Portanto, Portugal é dos países da Europa que tem a maior taxa de vacinação. Penso que é o segundo país da Europa em que as pessoas mais se vacinaram, eu julgo que 87%. Enquanto que há países na Europa que só metade é que se vacinaram. A Bulgária, a Roménia, a própria Alemanha tem uma taxa baixa à volta de 60% ou 70%. E os pais podem também impor a vacinação ou podem proibir os filhos de se vacinarem? É até que idade? Portanto, há depois aqui um conjunto de problemas. Claro que este problema não é só da vacina, é saber se os pais podem ou não, por razões religiosas, não querer que os alunos vão à escola e ensinarem certos conteúdos que possam ofender os seus princípios morais ou os seus princípios religiosos. Mas, portanto, quer dizer, há aqui um conjunto complexo de temas, e eu acho que o tema agora, e o professor Wilson fica já com esta ideia para pensar, o próximo tema é, com certeza, saber em que termos é que a vacinação desta e de outras doenças paralelas pode ser obrigatória. Acho que esse aqui é o tema que se vai colocar na ordem do dia. Muito obrigado pelo convite, e agora aqui ficarei, peço desculpa pelo atraso, não só para responder às perguntas, mas também para acompanhar os trabalhos dos outros colegas. E muito obrigado. Já agora também agradeço esta oportunidade de... Ok. Aqui está. É a 7ª edição do Manual de Direito Constitucional, publicado por Miguel Medina, que também está em e-book, portanto, aí os colegas do Brasil, se tiverem um grande desejo de ter o livro, podem logo clicar no site da Medina e têm logo o download imediato. Não precisam de estar à espera que venha pelo correio. Exatamente. Muito gosto. Muito obrigado, professor Bacelar, pela sua instigante também exposição. E eu penso que essa sua provocação no final, ela já é uma provocação que se pode aceitar e planejar um outro evento. E como o professor falou no início, agora com a facilidade das tecnologias digitais, não é necessário que a gente vá de um lugar para outro, enfim, para que a gente tenha uma participação efetiva. Então, muito obrigado pelo aceite do convite, por estar conosco,
E efetivamente, esse tema que o senhor traz, especialmente a questão da vacinação, se ela é compulsória, não é, qual é a consequência, me parece que ela dialoga fortemente com essa perspectiva dos direitos fundamentais, né? Então, em que medida, efetivamente, uma lei, não é, infraconstitucional, vamos imaginar assim, possa determinar uma vacinação compulsória de toda a população. Eu penso que esse é um grande tema de pesquisa e que precisa efetivamente ser aprofundado. Então, muito obrigado. Luís, repare também no seguinte paralelo. Nós todos sabemos o que é uma operação Blitz quando somos parados para soprar no bafómetro, não é? Na expressão brasileira, nós dizemos balão, para saber se temos álcool no sangue. Nós aqui podemos recusar, até soprar no balão. Neste caso, o método é muito mais intrusivo, que é espetarmos uma agulha. Não é simplesmente soprar, é espetarmos uma agulha no corpo. Tem outras características. Sim, claro. Professor Anderson, por favor, queres fazer alguma pergunta? Não? Só queria, para uma questão de ordem, dar um bom dia à professora Devani, muito bem-vinda. E em relação à exposição do professor Bacelar, belíssima exposição, realmente a questão do estado de exceção, estado de defesa, estado de emergência, nos envolveu muito aqui. Todos no direito constitucional ficaram muito... Foi um grande tema nos últimos 2 anos, realmente. Por isso que chama muito a atenção como pensar agora em uma não exceção, uma normalidade onde a gente tenha medidas tão invasivas como essa questão da vacinação. Mas eu gostaria só de fazer um comentário sobre o curso do Manual de Direito Constitucional do Professor. A Unedina, de alguns anos para cá, se não me engano, 2017 ou 2018, ela também tem impressões no Brasil e ela tem entregas das versões físicas. Portanto, o livro que está sendo lançado aí na sua 7ª edição, ele tem tanto o e-book quanto uma versão física já em distribuição aqui no Brasil também, com distribuidores aqui do Brasil. Parabéns novamente, professor Bacelar. Obrigado. Ok. Podemos prosseguir, então?